O assunto agora é habitação. O repórter Olavo Sampaio conversa ao vivo com o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção para saber quais benefícios o público pode encontrar ao tentar financiar um imóvel. Conta pra gente, Olavo. É isso, Célia. A gente vai trazer umas informações também à luz do que a gente está vendo aí no cenário nacional por conta da pandemia. Viemos de 2 anos de dificuldades das pessoas, dificuldades financeiras e também muita gente que continua com esse sonho da casa própria muito vivo, né? O José Carlos Martins, que é presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, está aqui ao meu lado e vai falar para a gente sobre esses e outros assuntos. Muito bom dia para o senhor. As perspectivas para a indústria e da construção no Brasil e no mundo, ela mudou ao longo desses últimos 2 anos. Qual é o cenário atual? Bom dia, professor. Bom dia. Sem dúvida nenhuma, a pandemia fez mudanças estruturais muito fortes. A principal delas é o reconhecimento das famílias, da importância da sua moradia, da convivência da família ali no dia a dia, de dar melhores condições. Todo mundo ficou mais preocupado com aquela trinca, com aquele sofá, com aquele espaço que de repente não atendia mais a família. Então isso deu um incremento muito forte na compra de imóveis. Então nós tivemos nesse ano de 2020 e primeiro semestre de 2021 um grande boom na aquisição de imóveis. Infelizmente ocorreu paralelamente, até por isso, um aumento do custo dos insumos. Isso fez com que o custo crescesse mais do que o salário das famílias. E muitas não conseguiram daí adquirir a sua casa, afinal de contas. O que se tenta hoje é tentar reequilibrar no sentido de como que as famílias possam ter esse poder de compra. Porque tem um fator importante. O que não mudou foi o interesse de compra. Todo mundo querendo comprar seu imóvel, trocar seu imóvel e por uma casa melhor. Teve esse boom aí na venda de imóveis durante esse período de pandemia, mas agora, nesse ano de 2022, o mercado se depara com alta aí nos preços da construção, a dificuldade aí para muita gente ter a sua casa própria. Como é que está o mercado? Aumentou esse ano, diminuiu? Como está o cenário atualmente? Você tem 2 situações distintas. A situação da habitação de interesse social, onde o impacto do custo é maior, porque as famílias, por terem uma menor renda, elas comprometem toda a sua renda para pagar o financiamento. Essa nós precisamos ajustar. Agora, a outra, que é a classe média, a classe alta, essa está a pleno vapor, está com a intenção de compra se transforma na compra. O que acontece é que a outra acaba não fazendo. Então, essa semana mesmo, o governo liberou algumas medidas, está liberando algumas medidas no sentido de melhorar a capacidade de compra das pessoas, ligadas a juros, ligadas ao aumento de subsídio, prazo de financiamento, algumas situações desse tipo que façam com que as famílias tenham acesso, sim, à casa. O senhor acha que está menos difícil comprar, financiar um imóvel agora? Ainda não. Dê mais uns 30 dias aí, eu tenho certeza que as condições irão melhorar bastante, né? E outro ponto importante, o custo da construção que aconteceu e não pegou todos os empreendimentos cheios, vamos dizer, isso aqui hoje acontece, porque se eu lanço, eu acabo absorvendo 100% do aumento de custo. No tempo anterior, a obra podia já ter feito 50%, 70%, cada um pegou diferente. Então o que a gente percebe é que tem um aumento do valor de venda desses imóveis. Isso é um fato que os nossos índices colocam lá. E isso que nos preocupa mais ainda, né? Porque está alto e ainda vai crescer mais um pouco. Mas, por outro lado, é uma boa oportunidade para que os clientes possam comprar o seu imóvel e fazer isso desejar. Vai dar tudo certo, tenho certeza disso. Nós, como consultores, somos muito otimistas. O senhor falou sobre o mês que vem, né? Deixar um pouco para o mês que vem a questão da casa. O senhor tem perspectiva de melhorias em taxa de juros, em financiamentos junto aos bancos? Quarta-feira que vem já solta o primeiro normativo do Ministério do Desenvolvimento Regional, melhorando o subsídio. Ele dá um incremento no subsídio. Então, a quarta-feira sai o normativo, até que a Caixa põe no sistema dela, quinta e sexta-feira, isso aí já deve estar rodando normal, né? Existem outras medidas, que nem o prazo, que vai acontecer mais aí no final do mês de junho, tem outra que vai sobre o fundo de garantia, que é na segunda quinzena de junho também. Mas isso que eu digo são coisas que entram gradativamente, mas é muito importante que a gente mantenha esse mercado aquecido, porque esse mercado, nós temos hoje 2,5 milhões de trabalhadores diretos.
Isso com carteira assinada, quando você leva com informal, isso passa de 6 milhões diretos. Agora você imagine a loja de materiais, o fabricante, o projetista, todos os terceirizados. Isso é um contingente enorme de pessoas que vivem, têm o seu sustento com a construção civil. As condições atuais, elas favorecem mais aquele consumidor, aquela pessoa de baixa renda? Como é que está a classificação para as pessoas da classe média? Está dando para comprar imóvel e com juros razoáveis? São as coisas que são coisas de Brasil. Se a Selic tiver 2% ou tiver 12%, como está hoje, o juro do fundo de garantia, que atende à baixa renda, é exatamente o mesmo. Ele não muda 1 milímetro. Quando é financiamento com a cadeia de poupança, ele sobe inicialmente, mas imediatamente ele chega no teto. Então ele chegou no teto quando a Selic estava 8,5%. Agora a Selic para dia 40 continua o mesmo juro. Então vamos dizer, nessas épocas difíceis, o juro mais barato é o do crédito imobiliário. Esse é um grande, vamos dizer, incentivo daí para o lado aqui da aquisição. Ele deu uma subidinha, vamos dizer, ele estava sendo praticado a 8,5%, 8%, hoje está 9,5%, 9,9%, sabe? Então vamos dizer, não deu um pulo como deu a Selic. Às vezes as pessoas pensam que o juro da economia é o mesmo do financiamento imobiliário. Não é, eles são descasados. Só para a gente finalizar, uma resposta para a gente falar sobre o FGTS. O uso, agora, esse momento emergencial, as pessoas fazem o saque, mas isso pode comprometer mais à frente, né, para a questão de compra de imóvel. Como é que está? O senhor orientaria a pessoa a sacar esse FGTS, uma vez que ele pode ser usado para aquisição ou melhoria da casa? Eu diria o seguinte, o FGTS, quando foi montado, ele foi montado como uma garantia para o trabalhador na hora da necessidade. Uma doença, uma dispensa, ele quer comprar a casa ou depois quando se aposenta. Ele não foi montado para ser um complemento de renda. Então eu dou o seguinte exemplo e por isso que eu gostaria que as pessoas analisassem. Você ao longo da tua vida investe, compra uma casa, para o aluguel dessa casa seja a tua aposentadoria. Daí chegou o final do mês, faltou para pagar uma conta, poxa vida, vou ali vendo a janela dessa casa. No outro eu vendo a porta dessa casa. Quando lá na frente eu for precisar para isso, eu não vou ter mais a casa inteira. Eu vou ter um pedaço, porque eu comi ela ao longo do tempo. Não é a coisa correta da gente fazer. E o governo está estimulando, ao invés de aumentar renda, ele está complementando a renda com aquilo que é um patrimônio que o cidadão vai usar lá na frente. Então, tem que ter muito cuidado na hora de tomar esse tipo de atitude. Muito obrigado pelas informações. A gente falou aí sobre financiamento e também umas dicas sobre uso do FGTS, que pode botar muita gente também para pensar nesse momento de retirar esse valor que é liberado pelo governo federal.